Senhor Adonai. É muito bom estarmos aqui reunidos para a Igreja do Senhor. Obrigado. Podemos ver aqui parte das nossas congregações. E nós estamos aqui para alinharmos algumas coisas. Nós temos um chamado e nós precisamos estar sempre focados naquilo que Deus colocou em nossas mãos. Amém? E eu queria deixar aqui para vocês o versículo-chave da missão que lembra exatamente para que o Senhor nos chamou. Está lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade aos amados. Amém? Esse é o propósito de cada um que aqui se encontra. Deus nos tirou lá de onde estávamos, nos resgatou, nos libertou e entregou uma missão nas nossas mãos. Aleluia, cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós que aqui está tem uma missão. Amém? Todos nós temos dons e talentos. E Deus sabe exatamente onde Ele quer nos usar com esses dons e talentos que Ele nos deu. Cada um de nós é uma peça essencial na obra. E nós fomos plantados. Onde nós fomos plantados, é lá que Deus quer nos usar. Amém? A gente tem que estar sempre no centro da vontade de Deus. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as coisas vão de acordo com a direção que Ele está dando. Por isso nós devemos obedecer e cumprir a missão que nos foi dada pelo Senhor Jesus antes de ascender. O que é que Ele disse? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então essa é a missão de cada um de nós. E dentro dessa missão, Deus também nos deu dons e talentos. Amém? E Ele nos usa exatamente com aquilo que Ele preparou a gente. Com a nossa capacitação que foi dada pelo próprio céu. Então, aleluia, nós estamos aqui porque nós queremos aprender um pouquinho mais. Nós estamos aqui algumas congregações reunidas, né, dessa zona leste, né? Isso. Da zona leste. Então, nós estamos aqui, fizemos outra vez essa reunião para nos aliarmos e querendo lembrar sempre que nós somos o tabernáculo de Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Aleluia, Deus. E onde é que deve estar ardendo o fogo do Senhor? No nosso altar, que é o coração. Aleluia. Nós temos que deixar esse fogo arder no nosso coração. Nós temos que fazer aquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós. Mas para nós acendermos esse fogo, manter esse fogo aceso, nós temos que tirar toda a cinza, toda a sujeira, tudo que não presta, para que o Espírito Santo venha nos encher dessa forma, nos usar, onde Ele nos colocou. Aleluia. Não percam o foco, não percam o foco, mantenhamos o foco naquilo que Deus estabeleceu para nossas vidas, e assim tudo irá bem. Amém? Nós iremos avançar. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, pegue sua Bíblia, peguem suas Bíblias. Vamos ler um texto da palavra do Senhor. Amém? No livro de Gênesis, capítulo de número 50, versículo de número 20. Amém? Nós vamos falar um pouco hoje, nessa manhã, sobre o caráter do líder. Amém? Vamos falar um pouco sobre caráter, algo tão importante na vida da igreja. Amém? Gênesis praticamente o último capítulo, né? De Gênesis, capítulo de número 50, versículo de número 20. Eu vou ler aqui na minha versão, que hoje eu estou com a versão Almeida, Revista e Corrigida, que diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Amém? Vamos ler novamente? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora,
que se conserve muita gente em vida. Amém? Glória a Deus. Então, essa palavra que nós vamos trazer nessa manhã é uma palavra que tem um tema bastante significativo para todos nós e que deve ser a base da nossa conduta, que é o caráter. Amém? E eu quero falar um pouco sobre a caráter, e eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração. Amém, queridos? Bom, essa é uma ministração top, né? É uma pregação expositiva, mas uma ministração que nós podemos chamar porque nós vamos falar de forma variada, assim, dentro desse tempo. Então, quando nós pensamos em caráter, nós pensamos em algo que é sólido, porque a própria palavra caráter, ela vem do termo latim chamado caráter, que quer dizer algo que é sólido, algo que é firme. E às vezes assim, os antigos sempre falavam assim, fulano é ruim de caráter, porque ele tinha e tem algumas atitudes que são marcantes na vida daquela pessoa. E talvez para um contexto social, existem alguns valores que são bastante acentuados, como por exemplo, nos Estados Unidos, a ser honesto é uma obrigação, ou melhor, é uma coisa que deve fazer parte da cultura. Um brasileiro certamente esteve nos Estados Unidos e parece que algo havia caído e entregaram para ele e obrigado. A pessoa falou, obrigado por quê? Porque caiu um objeto, você tem que devolver, não é seu. Só que no Brasil, o que a pessoa faz? Vou levar esse óleo, tem muito aqui na igreja. Leva lá para Terra Nova. Sangue de Jesus tem poder. Rapaz, o irmão está levando óleo, né? Imagina quem não deve estar levando mais, né? Só o sangue de Jesus. Então, assim, quando nós falamos de caráter, é algo que, caráter é algo sólido. Dá até a ideia de uma marca gravada. Por exemplo, tem aquele ditado que fala bem assim, né? Fulano é cuspido e escarrado. Só que, na verdade, o ditado é esculpido em Carrara, porque o Carrara é uma pedra. Então, quando você grava numa pedra, aquilo ali fica gravado. Então, a vida da igreja, ela tem que ser pautada numa vida de caráter em todas as áreas. E nós vamos falar um pouquinho aqui sobre vários pontos, porque às vezes nós pensamos que caráter é só em um aspecto da nossa vida. Talvez em muitas áreas, ou em algumas áreas de nossa vida, nós temos caráter, mas talvez em outras nós não temos. Né? Então isso é bastante importante, assim, nós estarmos ligados nesse mistério. Então, como eu estava falando, né, você for pesquisar o termo caráter, eu dei uma pesquisada ali na etimologia da palavra. Então, no latim, essa ideia de uma marca, né, uma impressão, algo que está fixo. Dá até a ideia quando você está mexendo com cimento, enquanto ele está mole ali, dá para manusear, mas depois que você coloca ele no local e ele fica, né, enrijecido ali, você não consegue mais mudar ali, né? Porque aquele ficou sólido. Então diga, caráter é algo sólido. Amém? Então diga assim, a minha vida, ela precisa ser uma vida de caráter. Eu conheço pessoas, irmãos, que são bênção de Deus, mas tem problema com dinheiro. Em vários sentidos. Não tem controle, não presta conta, não dá satisfação. Ele empresta, ele não devolve, ele não tem a preocupação. Que mais? Tanto os irmãos como irmãs são uma bênção, mas quando se trata de dinheiro, parece assim, nós tínhamos, já tive discípulas que era uma bênção mesmo, uma bênção, mas a questão financeira era um problema, e você via que no fundo, o Deus mesmo que a pessoa servia, não era a Deus, o Todo-Poderoso, mas era o quê? O que ela recebia desse Deus, que era o dinheiro. Então nós vamos ver assim que aquele apego, né, nós vamos começar a ver que aí vai ter alguns problemas. Quando Deus não está no controle, aí a pessoa vai adorar tantas outras coisas que não é a Deus, e aí nós vamos ver que não vai dar certo. Então, o caráter, ele é bastante importante. Agora entenda, quando eu estou falando de caráter, tente assim pegar mais ou menos o que nós vamos transmitir nessa manhã, porque a ideia não é uma crítica, a ideia não é apontar o pecado de ninguém. Porque todos nós, de uma forma ou de outra, nós estamos num processo onde o nosso caráter está sendo moldado.
Todos os dias. Porque se você está vivo, é porque o Senhor está o quê? Trabalhando ainda na sua vida. É claro e evidente que existem áreas da nossa vida que nós não caímos mais, não é verdade? Nós já fomos lapidados ali, Deus trabalhou, moldou, e ali está bem firme, a gente não cai dificilmente. Mas tem outras que nós ainda somos falhos. Mas também isso não quer dizer que nós vamos também agora deixar de vigiar nas áreas que nós somos fortes. Nós não podemos, né, brincar com os desígnios de Satanás, nem brinque com a sua carne, nem brinque com o mundo. Amém? Porque senão ele te derruba. E a nossa apóstola tem vários testemunhos de pessoas que brincaram, né? Achando que o diabo estava morto, estava tranquilo e caíram feio, né? Não subestimem os desígnios de Satanás. Então, o caráter precisa existir na nossa vida. E eu citei esse texto de Gênesis, aqui capítulo 50, verso 20, porque fala de um homem que venceu as dificuldades e os desafios que ele enfrentou justamente porque era um homem de caráter. Se nós fizermos aqui um comparativo entre, por exemplo, vários personagens da Bíblia, você vai ver que eles foram derrubados e perderam as bênçãos justamente na área do caráter. Nós tivemos grandes líderes na missão, irmãos, que eu falo isso com muita tristeza e com muita dor no meu coração, de pessoas serem usadas por Deus, irmãos, usadas poderosamente, mas em alguma área do seu caráter, elas não vigiaram e caíram. Então, quando eu falo de caráter, também eu quero falar da vigilância que nós precisamos ter. Amém? Então, por exemplo, Sansão, dando um exemplo aqui, Sansão era um homem de poder, não é verdade? Tinha muito poder, mas ele não vigiava o seu caráter. Sim ou não? Ele não vigiava o seu caráter. E o que aconteceu com Sansão? Ele foi derrubado por uma mulher. Inteligência não tem nada a ver com caráter. Salomão era um homem inteligente, mas não vigiou a área do seu caráter. É esse que é o problema hoje, meu bispo. A pessoa acha, porque conhece a palavra, ele acha que tem caráter. Não tem nada a ver. O caráter é saber fazer uso do conhecimento que tem. E o caráter tem muito a ver com a prática. E, queridos, é aí que é o problema de todos nós. Porque o discurso é bonito, mas quando vai para a prática, esse que é o problema, eu acho que todo ser humano. Não acontece muitas vezes na família, o pai dá super conselho, orienta, mas o filho fica só observando. Aí quando o filho não consegue ver que o discurso está paralelo à prática, ele fala: papai, o senhor fala tanto de amor, mas por que o senhor não ama a mamãe? Não é assim que acontece? Mamãe, a senhora fala tanto em respeitar, por que a senhora não respeita o papai? Você me respeita que eu sou sua mãe. Aí começa. Mas é nisso que eu estou falando, né? Então nós temos um grande desafio, porque quanto mais nós crescemos no conhecimento da palavra do Senhor, mais nós somos cobrados. Então se você está sendo cobrado, apóstolo, é perseguição e tal, querido, é assim que é a nossa vida, não tem para onde correr. José, nós vamos ver que José foi também tentado por uma mulher, mas o que ele fez? Fugiu, nem que seja, vou usar a palavra, vou usar um eufemismo aqui, né? Eu vou usar que ele saiu despido, né? Vou usar uma palavra forte, né? Aí vocês estão entendendo aí. Saiu despido, mas não caiu na tentação. Então, agora por que José não caiu? Porque era um homem de caráter. Por que José não se vingou dos seus irmãos? Ele não podia se vingar? Quando você fala assim, agora esse irmão vai ver. Agora essa irmã vai ver. Rapaz, eu quero ver quando cair. Não fale isso, em nome de Jesus. Deus está trabalhando. Amém? Então, Sansão, ele impressionava muito. Não impressionava ou não impressionava? Mas, agora, quem José impressionava? Parece que os outros ele não estava impressionando, mas a Deus ele estava. Amém? Então, não se preocupe em impressionar. Peraí. Tá, glória, agora acertei. Peguei o jeito, eu não... Então, olha só, às vezes nós estamos preocupados em impressionar as pessoas, mas não estamos preocupados em impressionar a Deus. Sabe uma coisa que realmente nós não fazemos? É nós pedirmos caráter para Deus. Tem que ser base da nossa oração, sermos pessoas de caráter. Senhor, que eu não seja uma pessoa que, pastor, eu estou junto, mas quando chega no dia não dá nem satisfação. Não é isso que acontece muitas vezes?
Pastor, eu vou dizimar na sua vida, vou primiciar na sua vida, vou ofertar no ministério. Aí quando chega no dia que pega o dinheiro, nem lembra do que falou. Às vezes fez um propósito com Deus, Senhor, se eu ganhar aquela bênção, Senhor, eu vou investir na obra, eu vou ajudar. Nem lembra, compra, faz o rancho, faz tudo, nem lembra mais da promessa. Então cuidado com o que você fala. Vigia, eu aprendi que as nossas palavras têm que ser bem dosadas. Porque a gente fala muita coisa que a gente nem lembra que falou. Se tem alguém aqui, até eu vejo isso na minha vida, que você está se identificando com o que eu estou falando agora, então comece assim a vigiar. Às vezes a pessoa, mas eu falei, nem lembra. Você tem que, quando você estiver falando, preste atenção no que você está falando. É uma dica. Eu comecei a fazer isso. Porque às vezes eu falava as coisas e não lembrava o que eu tinha dito. Hoje eu começo a prestar atenção no que eu estou falando. Até para mim lembrar depois. Falar, não, realmente eu falei. E ser humilde, não, realmente eu falei, não cumpri, eu errei, me perdoe, vou me redimir, vou me retificar. Por isso que a gente tem que aceitar a crítica às vezes e sermos confrontados. Para você ser um bom líder, deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda a receber críticas. Essa é a primeira lição do pastorado. Aprenda a receber crítica. Você não é unanimidade. Pare com isso. Agora é o que eu sempre digo. Se você está sendo criticado porque está fazendo errado, receba. Se você está recebendo crítica porque está fazendo certo, glorifique a Deus. Seja humilde. Não, realmente, eu estou pisando na bola, eu estou falhando, estou deixando a desejar. Seja humilde e comece a melhorar. Ter caráter também é ter o desejo de melhorar. Caráter não é ser perfeito. É ser humilde, reconhecer as falhas e procurar andar no caminho que agrada a Deus. Por isso que eu coloquei uma frase lá, os irmãos até compartilharam, que o caráter que Cristo forma em nós é isso que vai impactar as pessoas. Eu creio, queridos, que a missão tem estado de pé porque tem homens e mulheres de caráter nessa missão. Amém? Eu creio. Não somos perfeitos, mas nos esforçamos para andar no caminho que agrada o Senhor. Amém? Então, por exemplo, você pode ver que Sansão, quando ele morre, né? Ele morre até como um animal, aprisionado. Claro que ele se arrependeu ali no final, mas como é que José morreu? José morreu como um príncipe, porque ele era um homem de caráter. Então você vai ver que Deus, ele ama quem anda conforme a sua verdade. A verdade de Deus é que vai impactar esse mundo em nossa vida. Amém, queridos? Então, olha só. Nós podemos ver, por exemplo, fazendo ainda um comparativo entre a vida de Sansão e a vida de José. O caráter, ele vai nos proteger de muitas coisas. Sim ou não? O caráter, ele nos protege. Podem estar até falando mal de você, mas se você está andando na verdade, aquilo cai por terra. Não se ofenda com as mentiras que contam sobre você. Ou podem contar contra você. Desde que você ande na verdade. Porque tem pessoa que não anda na verdade, aí fica com milindre. Estão falando mal de mim. Sim, tu está aprontando, o que é que falei? O mundo cristão é assim. Se acostume. Tem que andar na linha. Você pode ver esses cantores aí que se desviam, eles são linchados nas redes sociais. Você pode ver. Mas porque estava fazendo coisa errada. E até quando você fazer certo, vão criticar também. Então, receba a crítica por fazer o que é certo. Amém? Por exemplo, José. Por que José foi preso? Ele estava fazendo alguma coisa errada? Sabia que nós podemos ir para a prisão por coisas certas também? Você sabia? Se prepare para isso. Se você é cristão, tem que estar preparado. Eu ser preso, sim, por causa da verdade. Na Inglaterra, se você for pego na Inglaterra pregando em público, você pode ser levado preso, que não pode. Tinha na Inglaterra lá, num bairro lá, que eu não sei como é que é a legislação, mas tinha um rapaz orando, assim, na verdade, nem levantou a mão, ele estava parado, ele estava orando, lá tem clínicas de aborto, ele estava lá orando, e a polícia, aí denunciaram, a polícia chegou, não pode estar aqui. Não, doutor, o que você está fazendo? Não, eu estou aqui só olhando. Não, então não pode levar o cara preso como suspeito. Foi preso porque estava orando. Mas no final de tudo, queridos, Deus é sempre conosco. Amém? Eu estava pensando, meu bispo, ainda agora, meditando como que Deus é maravilhoso.
Sabe por que Deus, eu acredito, queridos, que assim não permite que nós vejamos com os nossos olhos milagres, assim, instantâneos, porque nós não temos ainda um caráter totalmente restaurado. Eu tenho certeza que se chegasse alguém aqui que não tivesse, por exemplo, um dos membros, e nós orássemos, e surgisse uma perna, uma maravilha, automaticamente, eu não sei qual seria a reação de muitos. Quem foi que orou? Foi o bispo? Vamos lá para a igreja do bispo, o bispo tem poder. E começa a idolatrar o bispo, a apóstola. Por isso que, rapaz, Deus é tremendo. Por isso que Deus vai salvar a gente pela fé. Porque se a gente fosse só pelo ver do sobrenatural todo o tempo, a gente não ia... A gente ia desviar em um momento. A pessoa chega aqui, eu não enxergo. Aí ora, a apóstola orou. Querido, todo mundo quinta-feira no NEF da apóstola. Toda a MASF. A apóstola ora em mim. Aí todo mundo começa a idolatrar. Ninguém ia suportar. Então Deus conhece, sabe das nossas fraquezas, dos nossos limites. Então Deus sabe o que faz. Uma vez um irmão ficou numa situação assim, encurralado, porque ele convida um irmão para ir para a igreja, e esse irmão, ele não serve a Deus, e esse irmão que estava convidando, ele estava vivendo uma tribulação. E ele convidava, esse irmão ele nunca ia. E até chegou um dia, irmão, rapaz, sabe por que eu não vou quando tu convida? Porque tu só vive numa vida destruída. Por que eu vou para a igreja? Tu não tem dinheiro para comprar as coisas. Tu vive numa situação difícil. Sabe? E o irmão era uma bênção, só que ele ficou intimidado com a palavra. Aí ele falou, rapaz, é mesmo, por que eu não estou vivendo? Aí eu falei, você fez errado. Você não vem para a igreja? Venho. Você não dizima? Dizimo. Então era para você dizer para esse irmão, irmão, realmente, hoje eu estou vivendo uma situação, mas eu tenho paz no meu coração. Você não tem paz? Você não tem certeza que Deus está trabalhando na sua vida? Dê esse testemunho para o irmão. Ah, tá, não sei o quê. Mas ele ficou intimidado com a palavra da pessoa. Então, às vezes, o maligno usa para tentar, né, nos tirar da presença, né? Amém, queridos? Amém. Então, o caráter, verdadeiramente, é aquilo que nós estamos fazendo lá realmente no nosso privado, ali no nosso particular. Às vezes, nós vigiamos em público, mas não vigiamos no particular. Brincadeiras, redes sociais, celular, mensagem, sabe? Porque a nossa carne está todo o tempo querendo o quê? Nos destruir, nos tirar da presença. Sim ou não? Então eu queria falar aqui mais um pouco sobre... já até falei no início, né, alguns significados de caráter na Bíblia que tem essa ideia de algo que é fixo, algo que é estático. Só que nós devemos entender algo também importante, que o caráter deve ser mantido de forma estável. Nós podemos até ter as nossas falhas, erramos, mas nós devemos o que? Estar vigilantes. Então você precisa também se entender. Diga, eu preciso me entender. Saber onde é as minhas fraquezas, onde são as minhas fraquezas, onde é a minha fraqueza e onde são as minhas fraquezas. Então você precisa se autoanalisar e ser honesto. Não, olha, tem um problema com mulher, então eu não vou responder mensagem, vou ignorar, vou vigiar, ou seja, a pessoa precisa vigiar. Ah, eu tenho problema com álcool, já tive problema com bebida, então vigie. Não, apóstolo, eu estou firme. Meu irmão, está firme, mas não tente o Senhor, não. Né? Olha, eu já fui envolvido em fofoca, em disse-me-disse. Então, você afaste de certas situações que podem gerar. Então, falando mal de fulano, de ciclano, não seja o primeiro. É verdade, não faça isso. Seja o primeiro. Irmão, vamos orar pelo nosso líder ou pelo nosso irmão. Não é verdade? Nós temos que ser o primeiro. Então, por exemplo, na obra, eu tenho que ser uma pessoa... Então, assim... Na obra de Deus, nós precisamos ter caráter. A nossa apóstola pega muito no nosso pé. E hoje eu aprendi a gostar, né? Antes eu ficava meio chateado um pouquinho, mas é bom. É sobre a questão do horário. Nós precisamos realmente aprender a questão do horário. 8 horas, é 8. Não é 8h30, não é 15 para as 9, não é 9 horas, não é 9. É 8. O banner está lá, é 8? É 8. Chegue 10 para as 8. Faça um esforço, mas é 8.
Por quê? Isso também é caráter. E é verdade. Dói, mas é caráter. Claro que tem os imprevistos, a gente sabe. Você atrasar um dia, uma situação, atrasos acontecem. Mas você passa o ano todo, você nunca chega no horário no culto, então isso é caráter. Ou seja, o culto só começa quando eu chego. Não. O culto chega quando foi programado pela liderança o horário. Aí a pessoa só diz, não, só vai começar o culto quando eu chegar. Já começou, mas ela fala, agora que começou, que eu cheguei. Não, é 8, é 9, né? Então temos que honrar, digo, o horário. Olha só, eu vou dar uma dica para você. A pessoa só bagunça na igreja. Quero ver uma empresa você trabalhando, é 9 horas o horário, 8 horas. Quero ver você chegar 10 horas, você está demitido no dia seguinte. Não é brincadeira não. Mas na igreja pode. Não. Meu irmão, se você não aprender na igreja, então você não está entendendo o que é a obra de Deus. Está fazendo relaxadamente a obra do Senhor. Como eu disse, atrasos acontecem. Às vezes até hoje acontece devido a algumas situações que eu também tenho a vida corrida. Mas eu digo para você, eu me esforço para chegar no horário. Agora você nem se preocupa com isso, tem que pensar nisso. O horário, você mora longe, beleza. E até quem mora perto é pior, né? Que eu falo, é 6h30 o culto, eu saio de casa às 6h20. Não, meu irmão, sai às 6 horas para você vir clamar, para você vir orar. Você mora longe, sai 1 hora antes. Eu saio lá do Terra Nova 2 horas antes. Ou melhor, de São Jorge para ir para Terra Nova 2 horas antes. Até porque a gente vai fazer várias coisas na igreja. Mas a gente sai bem antes. Se eu for só assistir o culto, eu sairia o quê? 6h30? Sairia pelo menos 5h30, 15 para as 6, para chegar, né? Domingão ali. Então, diga assim, o horário é importante. Amém? Se você tem uma função na obra de Deus, já vou caminhar aqui para o final, não vou me alongar muito. Nós temos um propósito aqui na obra. Se Deus te plantou aqui, se Deus te plantou no Terra Nova, se Deus plantou você na Massa de Carvalhos, na Massa de Betel, então é ali que você vai frutificar, é ali que Deus te colocou. Não queira inventar. Não tente mudar aquilo que Deus já determinou ali. Então, o Bispo Carlos sempre falava para a gente lá na Betel, que cada um foi plantado conforme o Senhor colocou. Você precisa só entender o que Deus quer trabalhar na sua vida nesse lugar, mas que tem obra para fazer? Tem, diga, tem obra para fazer. E não acaba e não fica pouco, irmão, porque o que tem de vida para ganhar. Ou você acha que nesse quarteirão não tem vidas para serem ganhas? Tem vidas talvez agora que o cara está talvez colocando a corda no pescoço, você não sabe. Então, tem trabalho para fazer, tem muita coisa. Basta você entender os mistérios de Deus. Ajude, né, o seu líder também a desenvolver o trabalho, né, ajudá-lo a desenvolver melhor o trabalho. Amém, queridos? Amém. Então, uma palavra que é, digamos assim, o contrário, podemos dizer assim, o inverso da palavra caráter, é a palavra hipocrisia. A palavra hipocrisia, ela vem lá dos tempos da Grécia Antiga, quando eles tinham os atores, que eles eram uma pessoa, mas cada apresentação ele colocava uma máscara. E o que Jesus chamou pessoas que usam máscaras diferentes? De hipócrita. Então o hipócrita, ele tem uma máscara para cada ocasião. Então se você tem caráter, você é o mesmo aqui, você é o mesmo na sua casa, ainda que você seja tentado a fazer errado, mas você se corrige. Não, peraí, poxa, por que aqui em casa eu estou brigando, eu estou fazendo errado? Não, tem que... Quem tem caráter vive sempre se corrigindo. Agora uma mensagem para os jovens. Tem lá para mandar mensagem no grupo dos jovens. Aí você conversa com o jovem, fala com o jovem, implora para o jovem, dá dinheiro para o jovem e ele não grava o áudio dele. O que ele está faltando para ele? Caráter. Simples assim. Duro e seco. Você recebeu R$1.000. Aí você não separa o seu dízimo. O que está acontecendo? Deus te abençoou. Você retém o dízimo. Você compra tudo, paga tudo. Rapaz, eu vou separar para dar o dízimo no domingo. Caráter. Simples assim. Tem reunião dos pastores agendada. Não dá nem satisfação. O que esse líder está demonstrando? Ele não tem caráter na área do compromisso, do alinhamento. O líder recebe uma mensagem
e passa dias sem responder ali. Você mandou, você viu que ele viu. Aí você pergunta, irmão, e aí? Aí ele vê de novo, não responde. Não tem caráter, ainda é menino. Jesus está nos transformando para sermos homens. Sabe por que nós discipulamos, meu bispo? Para transformar as pessoas em homens de Deus e mulheres de Deus. É isso. É sério, nós estamos... O nosso trabalho como líderes é transformar meninos em homens e meninas em mulheres. Amém? Se você não entendeu esse mistério, glória a Deus. Mas esse é o mistério de Deus, transformarmos pessoas em homens e mulheres de Deus. E hoje, irmãos, eu era muito orgulhoso. Hoje eu aceito a exortação da minha esposa. Deixa eu contar algo para você, para edificar a sua fé. Irmãos, eu não lembro alguma vez que eu não dizimei na minha vida. Vou ser sincero, eu não lembro. Sempre fui generoso, dizimava, primiciava, ofertava, sempre fui generoso. Meu bispo está aqui, não estou falando isso para me exaltar. Ele pode me repreender. O bispo Carlos foi o meu pastor por mais de 5 anos, minha pastora Geusimar também. E sempre o bispo pode Não, o senhor está mentindo. Pode falar, se eu estiver mentindo, até para mim me corrigir. Se algum dia eu falhei lá com a contribuição, tempo tranquilo, né, meu bispo? Não estou falando isso para me exaltar. Mas por que eu estou falando isso? Porque você vai entender. Esses dias a gente começou, estamos em obra na congregação, comprando algumas coisas, e a gente criou uma certa dívida. E eu não vigiei. Aí eu estava dividindo o dízimo, dizimando a metade, a outra metade, eu fiz isso pelo umas 2, 3 vezes, eu acho. 2 vezes, mais ou menos, 2, 3 vezes. Aí eu acho que Deus usou a Bíblia e falou assim, tu tá dando o teu dízimo? Aí eu falei, não vou mentir, né? Eu falei, amor, tô e não tô, mas como é que é isso? Como é que tu tá e não tá? Aí eu falei, não, é o seguinte, deixa eu explicar. Esses 2 meses aqui, metade foi para a igreja e metade foi para pagar umas coisas que eu comprei para a igreja. Ela falou, não faça isso. Não coma as sementes. Ela falou, se você está pregando lá no altar, para os seus discípulos, para a igreja, que é para dizimar, por que tu está fazendo errado? Ela falou, quanto foi que tu usou? Eu falei, foi tanto. Aí ela, então nós vamos pagar o dízimo. Glória a Deus. Aí o Espírito Santo começou, aí doeu, irmãos, doeu. O bispo Carlos falou, né? Quando dói, que está tratando. Aí doeu, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo falou, receba porque eu estou usando a minha filha. Aí eu falei, obrigado, Senhor. E aí eu falei, beleza, paguei nunca mais. Aí eu falei, a partir de hoje nem toco. Então, nós homens, irmãos, somos assim, a gente quer dar jeitinho. Entendeu? Não faça isso. Porque se eu não aprender a ser fiel nisso, irmãos, me explica como é que eu vou ser fiel em outras coisas. Eu digo, irmãos, que o dinheiro é uma das áreas que mais Deus trabalha em nossa vida, sim ou não? Então, o dinheiro é uma área que Deus sempre trabalha em nossa vida. Amém? Aleluia. A gente fica preocupado, é dívida, é compromisso, a gente quer lançar a mão. Mas seja fiel, que você vai provar o melhor de Deus. Aí eu não entendo, a pessoa, ela quer ser abençoada. Se ela está lendo na Bíblia que o dízimo é um princípio, ela nunca vai ser. Só que entenda. Eu dizia para uma irmã, essa semana, que ela está passando uma luta financeira. E eu falei, irmã, e eu entendi que ela não dizima, ela não oferta, ela não contribui. Eu falei, por que você não faz uma prova com Deus? Ela ficou assim pensativa, porque eu falei, eu sou testemunha disso, irmã. Deus tem, eu digo uma coisa para você, Deus ele vai te suprir sua necessidade. De alguma forma, creia nisso. Aleluia. Amém? Creia nisso. Vamos avançar aqui. Quando alguém diz assim, né? A gente já consegue perceber alguns problemas quando a pessoa já chega assim. Não, mas a minha vida pessoal eu cuido eu. A minha vida particular eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Muito pelo contrário, né, pastor Jean? A pessoa que chega com esse discurso já sabe que tem alguma coisa errada. Não, quando a pessoa chega e diz, não conta nada da nossa vida, ninguém pode saber. As nossas coisas a gente resolve em casa. Claro, eu entendo que tem coisa resolvida em casa. Mas esse discurso lá no fundo é uma pessoa que ela quer esconder as coisas ali debaixo do tapete. Querido, a nossa sinceridade com Deus tem que ser plena. Aleluia. Eu vejo muito hoje, meu apóstolo, assim, ó. Eu vejo muito no meio dos jovens.
Os jovens querem que, não todos, alguns jovens querem que Deus aceite, querem que Deus os aceite do jeito que eles são. E eles querem fazer a obra do jeito que eles estão. Aí eles não aceitam mais ser confrontados pelo pecado, porque o que é ensinado é que se aceite como as coisas são. Por isso que você vai ver, por exemplo, você vai ver na mídia, no meio gospel, nas músicas gospel, né? Muitos escândalos. Porque provavelmente sabiam de algumas dificuldades que alguns cantores tinham, alguns líderes, mas não, ele canta bem, deixa. Não vá por esse caminho. Aleluia. Lembra que nós estamos falando de caráter. Eu digo para você, queridos, eu luto. Às vezes eu falho, eu vejo, meu Deus, falei o que não era para ter falado. Meu Deus, tem que me corrigir nisso, tem que me policiar nessa área. Então nós temos que estar, diga, vigilantes, diga. Temos que estar vigilantes. Então assim, aí você pode perguntar, apóstolo, então como é que eu posso desenvolver um caráter que agrada a Deus? Como é que é desenvolvido esse caráter? Primeiro, nós podemos colocar alguns pontos aqui. O caráter, ele é desenvolvido através de testes. Os mais básicos possíveis. Mais simples. Como, por exemplo, dizimar. Como, por exemplo, falando do trabalho da obra, né? Ajudar no pastoreio da obra, ajudar em compromissos da obra, ajudar nos seus compromissos dentro da sua casa. Então, diga assim, é importante eu entender os testes do Senhor. Amém? Eu preciso saber quando Deus está me testando. A apóstola diz, quando eu vou desenvolver alguma coisa da parte de Deus, Deus vai permitir algo que é contrário, para que eu possa se desenvolver. Eu vi um testemunho de um jovem que o pastor dizia, rapaz, não casa com fulana, a menina é pegadora. Não, eu vou ficar com ela. Aí o pastor passou, a irmã estava lá na esquina com o outro, e não, vou cair. Não, irmão, não casa com a irmã é mal falar. Não, é a mulher da minha vida, casou. 3 meses, ele chegou, pastor, bem que o senhor falou, ela não é de Deus, vou separar. Aí falou, agora você se matriculou na escola do caráter. Falei para não casar. Agora você vai ser desenvolvido nessa área porque Deus quer tratar a sua vida. E é assim que não vira bagunça. E a obra, e o altar tem que ter regras. Não pode ministrar quem não senta para aprender. Não, Senhor, aquele que não tem um compromisso matrimonial. Aquele que sai e volta, sai e volta, sai e volta. Depois ele volta de trás para o altar. Deixa esse milagre. Eu vou dizer a minha experiência como pastor. Não é a minha experiência. Eu aprendi. Você quer ver uma pessoa que vai ser um grande líder na congregação? É quando ele fica 2 anos sentado. Mas a gente vai falar assim, eu estou tentando, não, ele vai ajudar e tal, mas isso há 2 anos. Porque o primeiro ano, todo mundo engana, mas 2 anos só fica quem quer ficar. Estou dizendo, todos que ficaram anos eu vou poder sair de terra nova, todos. Agora a gente está com 2 anos, tranquilo, está ajudando, está submetendo, está participando. São líderes dos melhores líderes da congregação. É sério. Por quê? Porque naquele primeiro ano ele está ali afoito, sabe? Aí no segundo ano é tipo um primeiro de casamento, né? Mas no segundo aí começa a realmente mostrar os defeitos do casamento para começar a ajustar. É assim. No primeiro ano, não é pastor? Nada não. No segundo ano, nós passamos uma vez, né? Nós vamos assim, né? Aí aquele amor, e tá aquele carinho, aí depois começa. Aí quando casa, aí ela vai pra cama assim, para no braço. Aí quando vai tudo bom, só o sangue, né? Brincadeira, não tem homem assim, não tem Deus assim. Amém? Glória a Deus. Tem os homens dessa forma. Amém? Mas o que é semelhança, né? É semelhança. Os solteiros vão aprender. Aí quem quer mandar mensagem, eu vou tirar um pedaço da rua para você. Eu vou colocar uma bandeira lá para o seu nome. Aí sai para você no jogo tudo mesmo. Aí depois de casa, cadê a
Sabe que apanha, né? Sabe que apanha. Então, diga assim: o caráter é desenvolvido pelos testes. Não tem como desenvolver caráter se não passar pelos testes que nós temos que enfrentar. Então, o caráter também começa com convicções. Nós precisamos ter convicções. Como nós falamos aqui mais cedo, nós precisamos crer que o Senhor vai operar na vida do nosso pastor. Precisamos incentivar a convicção. Amém? A convicção também é incentivada. Assim como a convicção contrária também. Alguém chega e manda uma dúvida. Você também é convencido a não acreditar. Se você é convencido a não acreditar, você pode ser convencido para acreditar. Sim ou não? Sim. Bom, quais são as suas convicções? O que você acredita? É importante você saber. O que representa essa igreja? Você precisa entender que as coisas têm valores, as pessoas têm valores. É isso que deve nos fortalecer. Por exemplo, na família, no casamento, poxa, eu tenho uma esposa, ela é especial para mim, ela é importante, ela me ajuda. É a pessoa que eu fui meu compromisso, então eu vou viver em prol da minha família. Você precisa se alimentar de convicções todos os dias. Amém, queridos? Amém. E o caráter também é desenvolvido também debaixo de pressão. Ninguém vai desenvolver caráter se não for debaixo de pressão. Não é verdade? Então a pressão faz parte, as lutas fazem parte. Só que nós não queremos muitas vezes entender que as pressões elas fazem parte. Eu estive lá no Resgatando Vida e eu falei para as meninas que estavam lá que estão se recuperando do vício das drogas, né? E de outros vícios também. Eu falei assim: vocês vão ser tentados, a tentação faz parte. Só que Deus está permitindo para você aprender a dizer não para as drogas. Porque assim é simples assim. Quando ela caiu, retornava, olhando para casa, né? Porque quando ela sai, às vezes tem todo o processo para ela retornar, não é bagunçado. Irmão, se até no estudo é assim, aí o pastor às vezes, o irmão sai, aí chama para voltar. Não, beleza. Aí sai de novo, traz o irmão para voltar. Aí sai, aí fica bagunça. E até bagunça isso. Porque ele está dando pastor dando um mau exemplo para a igreja, que é bagunçado. Ninguém vai desprezar ninguém. Você tem a diferença? Você não vai desprezar, você só vai ensinar a ter regras. Se nós não aprendemos a ter regras em nossa vida, tudo vai virar bagunça. Por exemplo, você sabe que não pode ingerir açúcar, aí você do lado açúcar. Você sabe que tem que vigiar, por exemplo, em algumas áreas, né? A gente tem que aprender a vigiar, você não dá uma corrida, não faz uma atividade. Então, é problema. Eu vi um médico essa semana falando algo interessante, eu quero dizer para os irmãos que fazer atividade física é remédio também. Não é só que você comprar na farmácia. Remédio é atividade física. Remédio é tentar moderar um pouquinho os alimentos que não fazem bem para a saúde. Remédio também é perdoar. Remédio também é congregar. Remédio é ajudar também a igreja. Então, nós temos vários remédios que o Senhor nos dá, mas a gente fala o seguinte: o remédio é aquilo que nós compramos na farmácia. Aí você vai ter muito mais fácil as pessoas subsidiadas sem remédio. Como é que é? Isso, as pessoas que são. Ai, eu mandou remédio. Não, senti uma fisgada no canto da unha. A gente tem uma frase. Tem um matador aí, tem um de pirona. Aí a minha cópia você está precisando do remédio. E às vezes não tem nem aquela toma. Estou ligando, muita coisa. Agora não tem como fazer bem com a pessoa. Eu é só tem pessoa que detesta mesmo se você der uma. Como é que chama aqueles. Só tem aquele remédio, mas não tem nada. Tipo aquele remédio antigo. Meu Deus, que. Você tomar essa quebrada. Meu Deus. Se valendo, se valendo, você tomava, alguém assistir de ferramenta. Então, provável, se você der um remédio para a pessoa, só o lado dela pegar, é psicológico, já sente bem. Tá? Isso não é regra, mas as pessoas isso acontece. Então, nós estamos desenvolvidos, diga-se, debaixo de pressão, debaixo de provas e debaixo de tentação. É a tentação que vai revelar o quanto a verdade da nossa vida está firmada. Sim ou não? Sim. Então, se for para desenvolver o caráter, a tentação é uma bênção.
pessoa a desenvolver caráter. Não é verdade? Então, finalizando aqui, 3 testes, né? E o caráter, ou melhor, 3 pontos aqui, baseados no que Jesus passou nas tentações, nós podemos observar que o nosso caráter é provado pelo menos também 3 partes importantes relevantes naquilo que é fisiológico. Por exemplo, primeiro, o apetite. Todo mundo é tentado na área do apetite. Apetite sexual, sim ou não? Bebida e comida. Por isso que nós temos o quê? Que às vezes jejuar. E lá na congregação nós estamos voltados, nós estamos colocados, e na primeira semana de cada mês, jejuar 7 dias. Consagrando a Deus a nossa família. E você, eu vou passar mal, você não passa. Eu digo para você, apóstolo, não, você não vai passar mal, você tem muita gordura para queimar. Pode ter certeza. E um dia, 4 horas não vão te matar. Pode ter certeza, não vão, isso é coisa da sua cabeça. A não ser que você tenha uma grave restrição médica. Eu provo para você que o jejum é bênção. É cientificamente provado. Estou lhe dizendo, não vou usar nem a Bíblia. Pode pesquisar benefícios do jejum. Equilibra açúcar, melhora o seu foco, melhora tudo. E aí, evidentemente, o espiritual vai junto, né? Nesse meio dessa bênção. Então, quando eu jejuo, irmãos, realmente eu estou aprendendo a depender de Deus. Só que, como diz a pastora Geusimar, que eu aprendi com ela, não confunda jejum com regime. Jejum não é regime. Você vai ter que o jejum tem que ser abstenção de alimentos, mas com propósito. Tem que orar, tem que ler a palavra, tem que estar focado. Aí você abriu o jejum, aí você foi trabalhar e nem lembra. Rapaz, do jeito que esqueceu de entregar o jejum em mim. Ele passou o dia todo, nem pensou no jejum. Aí nós falamos, meu Deus, Senhor, hoje entrega o meu jejum, amém. Aí vai um saco. Isso não é, você não fez jejum. Tinha um irmão que estava passando uma luta, ele começou a jejuar. O irmão jejuava o dia inteiro. Sério, por muitos meses. Aí eu perguntei, filho, vem cá, como é que está sendo esse teu jejum? Não, apóstolo, eu oro, apresento, vou fazer minhas coisas. Aí eu falei, qual foi o último versículo que você leu? Versículo? Não, apóstolo, eu só abro o jejum. Eu falei, filho, desculpa, você está fazendo tudo, mas não é jejum que você está fazendo. Você está fazendo um longo regime. E ele estava magro. Magrinho, menino. E aí estava passando uma luta. Eu falei, não, você estava fazendo regime, filho. Você não está fazendo jejum. Né? Mas Jesus ficou 40 dias. Eu falei, sim, mas Jesus, o que ele estava fazendo lá no deserto lá? Ele estava orando, ele estava clamando, estava em comunhão com Deus continuamente. Então diga assim, o apetite, né? Comida, bebida e sexo. Né? São áreas assim, irmãos, que nós precisamos vigiar. Que bebida, no caso, bebida mesmo, né? Bebidas que fazem mal ao organismo. Então Deus não vai confiar em nós até que venhamos passar por esses testes do apetite. Se você não tem força para jejuar, como é que você vai lutar com os principados e potestades? Nessa semana, estávamos no NEF e aí me bateu um cansaço mesmo. Aí eu fiquei assim, aí a evangelista Neila olhou para mim, ela sumiu. Aí depois ela voltou. Aí, quando foi no final, ela chegou para mim e falou assim, sabe por que eu fui ali orar? Porque eu vi um demônio atrás do Senhor. Ele estava sugando as suas forças. Aí eu falei, foi mesmo, foi. Aí, na sequência, o diabo não conseguiu parar. Aliás, ele parou em parte, porque nós íamos dar a palavra. Ele setou uma irmã. E a irmã começou a passar mal lá na reunião. Nós tivemos que praticamente encerrar a reunião, porque a gente estava preocupado de a irmã, né, ter uma parada cardíaca, alguma coisa desse tipo. Aí eu fiquei pensando, mas por quê? Aí eu lembrei que nós estávamos numa batalha espiritual anterior, lá com pessoas que estão lutando para se libertar. Então o mundo espiritual existe, ele é real. Então o reino das trevas, ele está aí. Então nós vamos batalhar com o diabo, não é na carne, né? É no espírito, matando a nossa carne. Para concluir aqui, teste da fama, Jesus foi testado ali para ser famoso, não é isso? A pessoa, ela já quer... E eu digo fama, irmão, não é estar lá no Big Brother, tá nesse negócio, não. Eu estou falando fama assim. Hoje eu sou o pastor, hoje eu sou o líder. Aí já começa a sonhar. Não, meu irmão, não se preocupa com a igreja, com o ginásio, não. Foca naquilo que Deus te deu. Se for para você ter uma igreja com uma estrutura maior, Deus vai te dar, mas seja fiel em todo o processo que Deus está te dando. Olha, eu digo para você,
Ó, eu digo para você uma coisa que é certa. Deus te deu uma responsabilidade na obra. Observe o que você está fazendo com essa responsabilidade. Que você vai ser cobrado e aquilo que você deixou a desejar, quando você chegar um pouco mais na frente, você vai passar pela mesma coisa. Quem está entendendo? Irmão, não esqueça, existe uma lei da retribuição. Aqui se faz, aqui se paga do mesmo jeito. Não esqueça, isso não é ditado não, isso é bíblico. Isso é bíblico. Tentação para o poder, né? Jesus também foi tentado ali para querer, na verdade ele foi tentado, mas o diabo queria colocar nele nessa tentação. Então nós não podemos confiar. Por que nós temos que ter etapas para estar à frente da liderança? Porque vão surgir situações que eu preciso estar maduro. Por exemplo, olha, irmãos, eu já vi líderes destruir casamentos porque foi aconselhado de forma errada. O líder que é para ajudar um casamento a se reerguer, ele, com seus conselhos imaturos, o que ele fez? Acabou com a família. Não, porque o meu líder lá falou que era para me deixar. Não vai até o último momento para o quê? Para reerguer a família. Sim ou não? Amém? Então, queridos, essa palavra que eu queria deixar, eu espero que você tenha recebido essa palavra. Amém? Quem recebe essa palavra? Amém. Então diga assim, eu preciso ter caráter. O caráter é muito importante. Amém? Digo, o caráter é importante. Eu preciso ser um homem e uma mulher de caráter. Diga, eu preciso ser um homem e uma mulher de caráter. Você quer um diga, eu sou uma mulher de caráter, diga. Amém? Porque nós vamos impactar esse mundo e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Amém? E nós vamos ver a boa mão do Senhor em nossa vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Glória a Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Shalom Adonai a todos. Meus irmãos, eu vou... Aqui são 10 horas e 29 minutos. É isso, né? A gente vai estabelecer aqui um teto, no máximo 11h15. Eu estou devolvendo a palavra para você ir para casa fazer aquele churrasco. Ai, meu Deus, ninguém está com fome então, né? Queridos, eu quero ler com os irmãos nessa manhã um texto para embasar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero dar continuidade, digamos assim, à palavra do nosso apóstolo e falar sobre o líder que Deus usa. Qual líder que Deus usa? Qual a pessoa que Deus usa? E eu quero ler com você, irmão, para nós termos como base o livro do Êxodo. Abra sua Bíblia aí, por favor. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Nós poderíamos citar aqui dezenas, centenas de textos falando sobre Deus chamar um homem, Deus chamar alguém para exercer liderança. Mas eu quero usar esse texto aqui, que ele é muito bom e também vai dar certo com aquilo que Deus ministrou no nosso coração. Êxodo, capítulo de número 3, versículo 1. Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, que é sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Versículo 2. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e eis que a sarça queimava, mas não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Verso 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus malfeitores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus e do Eteu, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Versículo 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém? Use esse texto como base. Eu quero, meus irmãos, de uma forma rápida, falar para você qual é o líder que Deus usa. Meu apóstolo já nos trouxe aqui, acredito que uma das características principais para que sejamos usados por Deus, irmãos, que é um líder de caráter. Dificilmente a gente vê alguém reunir a sua liderança para falar sobre isso, sobre caráter, né? Sobre caráter. Tem muita gente que reúne seus líderes e aí vai lá e é aquele mover, aquele poder, mas aí a pessoa volta para sua casa, mas não é tratado no seu caráter. Então já coloca aí o líder que Deus usa, só para pegar aqui a palavra do meu apóstolo, é alguém de caráter tratado. O líder que Deus usa é alguém de caráter tratado. Aí você copia toda a mensagem do apóstolo embaixo desse tópico aí. Amém? Queridos, qual é o papel ou o propósito de existir líder? Alguém já se perguntou isso? Para que existe esse tal de líder? Essa tal de liderança? Irmãos, liderança foi criada por Deus. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Todo homem, toda mulher tem ou deve exercer liderança. Tem um líder nato, aquele cara que você olha para ele e você diz: rapaz, esse cara tem jeito para liderar. Não tem pessoas assim, sim ou não? Você olha, ele está em um lugar, tem um grupo que está com ele, ele vai fazer alguma coisa, ele motiva outras pessoas a fazer. Isso é o líder nato. E existe a liderança que você aprende, que é praticável, você vai praticando e vai aprendendo a liderar. Mas por que existe liderança? Note aí, irmãos, o propósito de existir líder é para cumprir um propósito. Todas as vezes que existir um propósito a ser cumprido, vai existir liderança. O mais simples que seja, eu preciso tirar esse computador daqui e colocar ele para cá. Tem um propósito, sim ou não? Então vai ter alguém que vai liderar. A liderança existe para que um propósito seja alcançado. Se há um propósito, vai existir uma liderança. Se não existe líder, é porque não tem um propósito. Então a liderança existe para cumprir um propósito. E eu repito, sempre que houver um propósito ou uma missão, alguém vai se levantar. Olha Deus criando o mundo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Há um propósito e há uma liderança. E aí a Bíblia diz que esse líder que se coloca agora para cumprir um propósito, começa a determinar. Haja luz e houve luz. Capítulo 2, Deus cria o homem. Deus coloca o homem no jardim e Deus dá a esse homem propósito. Você vai liderar sobre os animais
sobre todas as coisas, sobre a ave que voa, sobre o peixe que está no rio, sobre o animal que está, vai liderar, porque o propósito de Deus para o homem é que o homem exerça liderança. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, vai existir liderança todas as vezes que houver um propósito a ser alcançado. Pegou aí já? Segunda coisa, irmãos, qual é o líder que Deus usa? Deus usará o homem que sabe qual é a sua missão. Por que eu tenho um líder? Porque há uma missão a ser alcançada. Há um propósito a ser alcançado. Então, Deus vai usar você como líder na hora que você tiver certeza de qual é a sua missão. Não existe, irmão, líder boiando no mundo. Não existe liderança de título ou por título. Liderança existe quando houver um propósito a ser alcançado. Então Deus vai me usar para ser líder, amém? Deus vai te usar para ser líder, amém? Amém? Então, primeira coisa, saiba qual é a sua missão. Saiba qual é a sua missão. O que é que eu tenho que fazer? Qual o objetivo a ser alcançado? Por que eu sou a pessoa certa para ser usado por Deus para que esse objetivo seja alcançado? Se nós não tivermos isso em mente, irmãos, nós vamos passar a vida inteira vagando, carregando até muito fardo de título, mas que nós não vamos cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Uma das primeiras coisas, quando eu ouvia falar, Deus tem um propósito na sua vida, eu queria saber, Deus, o que é que tu queres na minha vida? Qual é o propósito? Eu não sei cantar, irmão. Eu não sei tocar. Eu não sei dançar. E eu ia para a igreja e eu ficava olhando, mas é bom cantar. Olha o pessoal do louvor, top. O pessoal que toca, top. Mas eu não sei fazer nada disso. E aí, Deus? E a minha preocupação sempre foi essa, entender para que Deus me chamou. Eu não queria um título. Tanto é que quando o apóstolo, meu pastor, você vai, eu era aluno dele, você vai ser pastor. E eu perguntei, a primeira coisa que eu perguntei, pastor de quê? Não, vamos consagrar junto com os outros aí. Eu digo, não, eu quero saber o que é que eu quero ser pastor de quê? De título. E na época, meu apóstolo, era mais de 60, né, que a gente tinha um monte de pastor, irmão Beto, a metade era só pastor. E eu dizia, mas eu quero ser pastor de quê? O que o senhor vai colocar para mim? Não, Carlinhos, eu digo, não, eu preciso que o senhor me determine qual é a minha missão. Aí ele disse, vai liderar os casais lá com o pastor Renato e o pastor Fábio. Amém, agora eu sou pastor de alguma coisa. Então o líder que Deus usa, irmãos, é aquele que sabe qual é a sua missão. Pergunte para Deus qual é o propósito que tu tem, Senhor, na minha vida. E se você se colocar à disposição de Deus para cumprir aquele propósito, você vai ser um líder excelente. Tem muita gente, irmãos, que não sabe qual é o seu propósito. E aí, quando a gente não sabe qual é o nosso propósito, irmãos, a gente começa a se meter na missão do outro. Aí não tem aquela barata tonta que vai para lá, aí não é para cá, e vai para cá, não é para cá, aí vai para ali, não é para cá, aí depois o cara está cansado, tu fez isso o quê? Nada, mas está cansado. Não é assim? É, irmão. Então saiba qual é a sua. Quando você descobrir qual é a sua missão, você vai ter uma missão e você vai ter uma motivação.
Aprendi, mandei colocar lá na parede da igreja. Faça o que tem que ser feito, bem feito. A missão, irmão. Pega o pastor Carlos para tocar o violão aqui. Esse cara pode dizer, coloca o teu dedo aqui, 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 2 para baixo, 1 para cima. Não vai sair, irmão. Porque não é o meu propósito. Não é a minha missão. Vai aprender? Eu posso aprender. Mas pega o pastor William para tocar e cantar. O William dá um negócio, dá uma vozinha assim, o cara se treme todinho. Eita glória! Por quê? Porque a pessoa certa no lugar certo. Tem muita gente certa no lugar errado e essa pessoa está frustrada. Porque é um líder, mas está fazendo a coisa que não é para ele fazer. Eu tenho uma frase que eu carrego: deixe as aves voarem e os peixes nadarem. Cada um no seu lugar. Cada um fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Ah, pastor, mas o que canta aparece mais. Mas ele só vai aparecer se você fizer o seu trabalho de colocar água ali, irmão. De recepcionar bem a pessoa, de limpar a igreja, de pintar a igreja, de cuidar do som. Faça o que Deus te chamou para fazer, bem feito, irmão. Essa é a sua missão. Esse é o seu propósito. Então, quando eu descubro a minha missão, eu tenho motivação, eu tenho missão. Eu não vou fazer para aparecer nem para agradar outra pessoa. Estou fazendo aquilo que meu apóstolo ministrou para agradar aquele que me chamou, que foi Deus. Então eu estou lá, irmão, cuidando das ovelhas lá no pasto. Tem ninguém vendo. Mas esse é o meu propósito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então o líder que Deus usa é aquele que sabe qual é a sua missão. Outra coisa, irmão, qual é o líder que Deus usa? Que Deus quer usar? É o líder que lidera a si mesmo. O pastor Sandro falou isso no último líder que nós tivemos. Meu apóstolo terminou de falar: irmão, você quer ser um grande líder, quer ser usado por Deus? Lidere a si mesmo. Colocou um propósito, cumpra aquele propósito. Eu vou orar de tal hora a tal hora. Ah, mas apareceu a visita lá em casa. Então visita espera, porque eu lidero a mim mesmo e eu coloquei como propósito orar. Desse horário a esse horário eu vou orar. Fez a campanha, eu vou fazer uma campanha para me jejuar de tal hora a tal hora. Aí, na hora do jejum, irmãos, apareceu a esposa com aquele pão com tucumã esquentado na chapa, com aquele queijo derretido, aquele cafezinho cheirando longe. Nunca fez isso, mas no dia do propósito, ela apareceu com isso. Não é o diabo não, irmãos. Não vai dizer, você está sendo usada pelo diabo. É não, irmão. É Deus purinho querendo saber se você lidera a si mesmo. Jesus, eu fiz o propósito, mas hoje o negócio não dá. Deixa para outro dia. Lidere a si. Caráter. Compromisso. Se você não consegue fazer isso com você mesmo, irmão, como é que você vai fazer com outra pessoa? Você não consegue liderar a si mesmo, como é que você vai liderar outras pessoas? E o pior de tudo, meu apóstolo, é que essas pessoas que não lideram a si mesmo são aqueles que querem liderar as multidões. Pastor, meu propósito... Olha, pastor, eu fui chamado para as multidões. Aí Jesus te dá um discípulo para te cuidar. Tu não cuida. Arena da Amazônia lotada, e eu pregando lá.
Aí foi fazer o discipulado um dia, o discípulo saiu pela porta dos fundos. Ah, não vou mais discipular, estou traumatizado agora. Esse pessoal não quer saber de Jesus, mas é o cara que quer. Mano, aprenda a liderar a si mesmo, irmão. Ter hábitos. Hábitos são saudáveis. Irmãos, tem muita gente que está perdida aí no mundo e está levando, preste atenção nisso aqui, existem líderes que estão levando uma multidão para a perdição. Não pensa que igreja lotada, irmãos, às vezes não é sinal de que o diabo está trabalhando naquela igreja e liderando aquela igreja, não. Minha apóstola lembra um jovem que nós tivemos quando nós estávamos na Ponta Negra, um demônio, Nosferatus, o nome do demônio que operava, o príncipe que operava na vida da família dele. E nós orando para repreender o demônio daquele jovem, aí ele olhou para o pastor Alisson, que na época era nosso pastor de jovem da missão, e disse: ei, eu conheço o desejo do teu coração, queres as multidões. Aí ele disse assim: deixa eu ficar com o Berg, que eu te dou, daqui a um mês tem 200 jovens na tua igreja. Na tua igreja, 200 jovens. Eu vou trazer os jovens para a igreja. Tem muita gente se enganando, irmão. Vai lá procurar na internet depois o testemunho do apóstolo René Terranova. A líder de intercessão da igreja dele era bruxa. Parecia que era uma pessoa excelente. Tanto é que chegou a ser líder da intercessão da igreja. E um dia Deus revelou para ele que ela estava lá com o propósito de matar o ministério dele. Sabe por quê, irmão? Porque tem muita gente que não lidera a si mesmo e quer liderar muitos. Aprenda a liderar a si mesmo. O que o meu apóstolo colocou aqui não é para você ouvir, notar e dizer assim: agora eu tenho mais um texto de conhecimento, não, é para colocar em prática. Liderar a si mesmo é colocar em prática, irmão. Se você ouve 1 milhão de pregação e não coloca em prática, não vai servir de nada. Pelo contrário, vai servir para a tua condenação. Coloca em prática. Onde é que eu falo? É aqui? Então vai doer, mas eu vou colocar em prática. Vai doer, mas eu vou fazer acontecer. Você está liderando a si mesmo. E estarás preparado para liderar o propósito que Deus tem para a sua vida. Terceiro, no meu ponto aqui, eu já está bem com os 5. Está no meu aqui. Qual líder que Deus usa, irmão? O líder que Deus usa é aquele que está debaixo de autoridade. Não existe liderança só. Não existe, irmão. Não existe essa: eu não obedeço a apóstolo, não obedeço a pastor, eu obedeço a Deus. O apóstolo Paulo disse: esses são os piores. Porque se tu não consegue te submeter a uma pessoa, como é que tu vai te submeter a Deus? Quer ser o líder que Deus usa? Esteja debaixo de autoridade. Meu pastor, eu tenho um pastor. Eu preciso prestar conta, eu preciso ser pastoreado, eu preciso ser cuidado, eu preciso ter a quem eu preste conta, irmãos. Quando nós fomos para Carvalho, vocês lembram, quem é que é desse tempo lembra? Era um terreiro de macumba que a missão comprou. E aí tinha até alguns irmãos que diziam: rapaz, apóstolo, vende esse negócio, vai dar problema. O apóstolo disse: não, vou mandar o Carlos e a Geusa para lá, e aí eles vão construir e tal. E aí nós fomos para lá, irmãos. Quando foi no dia, eu disse para o apóstolo: é o seguinte, nós vamos, mas tem um negócio. Eu só vou se for debaixo da sua bênção. Porque se der certo, a culpa é sua. Mas se der errado, a culpa é sua também. Irmão, é Bíblia. Quem obedece não precisa apresentar sacrifício. Então, se der certo, é por causa da tua palavra. Se der errado, eu não tenho culpa nenhuma, eu estou só obedecendo. É isso que as pessoas não entendem. Que melhor do que você ser líder
é você ter um líder. Melhor do que você ser pastor, é você ter um pastor. Então se submeta à autoridade de alguém, irmão. Quer exercer liderança, esteja debaixo de autoridade. E eu fico acompanhando um bocado de pastor que a gente tinha, que dizia assim, não, o Tomé é muito devagar, eu vou ser o pastor considerado. Vou sair em Deus. Tá, vou te apertar a sua meia. Eu vim trazer problema pra cá. Você não ficou isso? Não vai. Meu pastor me ajuda, pastor. Não, filho. Você achava que era melhor, você não vai lá. Agora, quando a gente vai, um problema, eu dizia, passando por um problema, que você está debaixo da minha autoridade. Pega uma passada de sorvete aqui na frente. Vamos segurar esse sorvete aqui na frente. Vamos tratar esse sorvete aqui na frente. Sabe por quê? Porque você está debaixo de uma autoridade. Está debaixo da autoridade, irmãos, é ter respaldo para ser cuidado. Olha se você aí o cara vai ser independente, porque acha que não precisa, não, eu quero que ninguém me ajude a fazer isso. Quer comigo? Pastor, vai lá e diz, não faça isso não, eu quero fazer assim, pastor. Quando eu virou, por isso que o cara falou, eu tenho uma missão, então deixa comigo. Sempre honre quem Deus colocou sobre a sua vida a ser autoridade. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Uma vez, a minha família tem hotel, e aí numa época nós fomos pagando como é que está muito ruim financeiramente, muito fraco mesmo, sem dinheiro, o negócio estava apertando, a gente morava aqui, uma parte da família morava aqui em Manaus, aluguel atrasado, luz faltada, a nossa vizinha nos ajudava, na época ela dava picadinho de soja para a gente comer, e era uma maravilha. Hoje eu não como, mas era uma maravilha porque era o que tinha. Aí nós fomos para lá, para Canutama, o papai disse assim, meu filho, você vai ficar responsável pelo hotel. Aí eu fui, irmão. Quando chegou, irmãos, diante de Deus, chegou um grupo da Petrobras em Canutama. Um grupo da Petrobras. Queremos ficar no hotel. Oh, meu Deus do céu, vai mudar a nossa vida. Petrobras é Petrobras, né? E aí foi para lá, regra do hotel, não pode subir com mulher para o hotel. Aí passou os dias, eles lotaram 26 quartos, lotado o pessoal da Petrobras. Aí eu tô lá sentado, o cara vem com cada um deles subindo com a namorada, eu disse, pode não. Regra do hotel não pode subir com uma mulher para o quarto, não. Aí ele disse assim, eu estou pagando, eu faço o que eu quiser no meu quarto. Eu disse, não, mas a regra é para não fazer isso. Aí o cara disse, pois eu vou subir. Eu digo, então se você subir, você pode tirar todo mundo daqui. Olha, irmão, liso, precisando, pode tirar todo mundo daqui, vamos embora para outro lugar. Depois eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu fiz? Quando o papai chegar, ele vai me matar. Os caras chegaram, o papai chegou, tinha saído, tinha viajado. Quando ele chegou, disse, seu Carlos, é o seguinte, a gente vai todo mundo embora, porque o seu filho mandou a gente sair daqui. Aí o cara chamou, vem cá, o que aconteceu, meu filho? Pai, a regra do hotel é que ninguém sobe no hotel com namorado, esses caras estavam tudo querendo subir com namorado, e eu expulsei eles daqui. O papai olhou para mim, eu acho que ele pensou no dinheiro, pensou em tudo, disse, você falou isso? Eu disse, falei. Então todo mundo, arrume as coisas de vocês e amanhã todo mundo embora daqui. Eu só fiz obedecer regras, irmão. Meu pai poderia dizer, não, a gente está precisando de dinheiro. A nossa sobrevivência é disso aqui. Mas eu só fiz obedecer. Quem obedece tem o respaldo do seu líder. E nós fomos para Carvalhos, irmãos. O pessoal lá da Petrobras foi tudo embora. O papai disse, vai embora. Ele mandou, vai embora. Pronto, irmão. Aí nós fomos para Carvalhos, o apóstolo disse, Carlinho, aquele jeitinho dele, vai lá, Carlinho, que a Deusinha vai todo final do mês, vai depositar dinheiro.
vai depositar o dinheiro lá na sua conta por 6 meses, fique tranquilo. Meu, glória, 6 meses, estou tranquilo. Chegou no dia da ajuda de custo, minha apóstola, hoje é dia da ajuda de custo, liga para o Tomé aí. Liguei para o apóstolo, você está onde, meu chefe? Estou aqui em casa, vou aí com o senhor. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Eu digo, para mim não tem dinheiro, mas ele foi embora. Aí vem na cabeça, culpa da Deusinha. Deusinha é a apóstola deusa, tá, irmão? Culpa da apóstola deusa. Vou lá com ela. Ela vai me ouvir. Quando eu levantei, o Senhor disse, tu está pensando que tu está falando com quem? Ela é a tua pastora. Fica calado. Sentei, a minha esposa estava do meu lado. Sentei, comecei a chorar. Disse, agora, amor, nós vamos morrer de fome. Não tem dinheiro. Nossa renda é essa da igreja. E o apóstolo disse que até agora, apóstolo Deus, eu não quero mais nos abençoar, não quero nos dar. Liguei para o apóstolo de novo, bravo. Ele disse assim, Carlinho, não tenho o dinheiro que eu te prometi, mas eu quero lhe dar uma palavra. Deus vai te honrar nesse lugar. Deus vai te abençoar neste lugar. Eu comecei a chorar e disse, se o Senhor está falando, meu apóstolo, eu acredito no líder que está sobre a minha vida. Deus vai nos abençoar. Nunca nos faltou nada, irmãos. Não faltou para a construção da igreja, não faltou para a nossa família, não faltou para os nossos, para nada, irmão. Sabe por quê? Porque estávamos debaixo de uma autoridade. E Deus nos honrou muito e tem nos honrado muito naquele lugar. Eu tenho um vizinho meu, cara, é muito inteligente, meu apóstolo Luiz, muito inteligente, muito inteligente. Mas ele é muito orgulhoso. Ele não aceita ser repreendido por ninguém, corrigido por ninguém. Se ele disser que isso aqui é de pedra, tu vai morrer provando para ele que é de madeira, ele vai dizer, mas é de pedra. E esse vizinho, a vida dele é fazer concursos públicos e nunca passou. Sabe por quê? Por causa do orgulho. Deus fecha a porta para o orgulhoso, irmão. E eu, graças a Deus, nunca estudei. Está aqui minha esposa, testemunha, está casada comigo desde os 13 anos de idade. Eu tinha 13, ela tinha 15. Nunca estudei, sentar para estudar para concurso público. Fiz 4, passei em 3. Porque Deus honra. Sempre fui um bom filho. Sou um bom esposo, um bom pai, um bom pastor e um bom discípulo. Esteja submisso a uma autoridade. Amém ou não? Não queira ser orgulhoso, meu filho. Não queira ser orgulhoso. Por mais que Deus coloque o teu nome lá em cima, não queira ser orgulhoso. Sempre se submeta a alguém. A última vez que eu apanhei da minha mãe, minha bispa Kessia, eu já era casado com a Gilza. E ela estava presente. Porque a minha mãe mandou fazer alguma coisa, eu disse, eu sou casado agora. Eu não preciso obedecer minha mãe. Eu já sou independente. Levei uma surra na frente da mulher. Calado. Não foi aquela de brincadeira, não. Foi feia mesmo. E ela disse, a tua barba pode chegar no teu pé, tu vai apanhar se teimar. E eu calado, todo errado. A minha esposa olhou para mim e disse assim, eu tenho certeza que eu casei com o homem certo. Porque se você não respondeu para sua mãe, você nunca vai responder para mim. Se você não brigou com sua mãe, você nunca vai brigar comigo. Estar debaixo de autoridade, irmãos, é bênção de Deus.
Amém? Então, nunca queira andar independente. Aprenda a obedecer. Por mais que você não queira. Agora tá bom demais, irmão. Por mais que você não queira obedecer. Eu não concordo com isso, mas eu obedeço. Porque vai ser bênção para minha vida. Isso aqui não está de acordo com o que eu acho que é certo, mas eu obedeço. Porque eu sei que lá na frente vai ser bênção para minha vida. O meu antigo, porque não existe questão de antigo, mas o meu pastor da época de outra igreja, Deus deu uma ordem para o pastor dele: disciplina o fulano de tal, disciplina. E naquela época, não é que nem hoje não, a disciplina, o cara vinha na frente da igreja, culto de segunda-feira, toda a igreja reunida, a assembleia, vinha na frente: irmão fulano de tal, tá disciplinado, tal. Aí o cara, quando ia pedir perdão da igreja, peço perdão da igreja em nome de Jesus, porque eu errei, não sei o quê. Aí Deus disse para ele: disciplina ele. Qual foi o motivo? Disciplina. José Roberto, aqui na frente, está disciplinado, tal, tanto tempo. Amém. Quando terminou aquele período da disciplina, uma ordem de Manaus: consagra o fulano de tal pastor, que ele vai ficar no campo missionário, porque o pastor que estava lá vai ir para outro local. Deus estava testando aquele homem. Foi disciplinado para ser honrado por Deus. Hoje a gente não aceita disciplina, irmão. Não aceita ser corrigido. Tem uma igreja lá do lado. Fui com o Rainan ainda agora ali na casa dele. Não há rua, em uma rua, mais de 10 igrejas. Tem igreja de todo gosto, irmão. Hoje já tem igreja do que gosta de brinco, do que gosta de tatuagem, do que gosta de... O homem que gosta de homem, da mulher que gosta de mulher. Tem igreja para todo jeito aí. A gente não quer aceitar mais ser disciplinado, porque vai correr e vai ter outro lugar que vai nos acolher. Mas nós nunca vamos ser tratados. Talvez a gente nunca entre no céu. Nós precisamos aprender a ser disciplinados. Meu apóstolo, o senhor sabe disso? A pessoa da minha confiança, o líder da minha confiança, é meu conselheiro pessoal, é meu intercessor pessoal, é meu amigo pessoal. Errou. Disciplinei o rapaz. Passou um período, ele disse: agora, quando é que eu volto? Eu digo: você não vai voltar, não. Você vai sentar lá no banco da igreja. Eu vou saber que você estará preparado. Porque tem gente que erra, o que o senhor falou, aí acha: errei, peço perdão, volto para exercer a minha atividade. Não, filho. Você não vai voltar. Isso aqui que era você era líder desse ministério, não tem mais. Se era líder desse outro ministério, não tem mais. Para ele e para os outros saberem que não pode. Errou, voltou, te conserta. E é meu amigo pessoal, é um excelente líder, um excelente homem, uma excelente pessoa, mas acalma teu coração, senta lá. Sabe o que vai acontecer se ele se submeter, como eu sei que ele vai? Vai ser um grande líder. Aí sim vai viver a promessa que a gente usa muito: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aí sim, irmão. Amém ou não? Amém. Diga comigo: obedecer é melhor do que sacrificar. E para finalizar aqui, que tem 10 minutos ali no meu tempo, o líder que Deus usa, irmãos, é o líder que sabe onde quer chegar. Deus disse para Moisés: tu vai tirar o povo, e o sinal de que eu estou contigo é que tu vai voltar para cá. Moisés vai na sua missão, no seu propósito, amém ou não?
Ele vai, mas ele sabe onde ele tem que chegar. Ele sabe para onde ele tem que levar o povo. Então, para aí, irmão. Eu estou olhando aquele relógio ali, tu vigia. Eu comecei naquele dali, eu estou olhando para aquele dali. Eu não acredito que esteja engatando o tempo, então tá certo. O líder que Deus usa é o líder que sabe onde quer chegar. E sabendo onde ele quer chegar, irmãos, ele não vai queimar etapas. Não vai queimar etapas. Eu acho interessante quando Deus dá uma visão para o líder, porque o líder, irmãos, o teu líder, ele vê coisas que você não viu ainda. Quando o líder diz assim, nós vamos fazer isso aqui, pode ter certeza, irmão, é porque Deus já mostrou para ele. Já falei para os irmãos, um dia eu estou na igreja, vamos colocar o forro da congregação. Chamamos o pessoal para fazer o orçamento, 6 mil reais. 6 mil reais na época era dinheiro que fazia raiva. Eu disse, irmãos, infelizmente nós não vamos colocar o forro da igreja, porque custa 6 mil reais. A igreja disse, amém. Não tem 6 mil reais. Aí um dia eu estou sentado lá no culto, a irmã está ministrando a palavra, eu olho para cima, eu vejo o forro da igreja, do jeitinho que está lá, irmãos. Do mesmo jeitinho. Eu olhei para ele, irmãos, Deus me mostrou o forro da igreja. Nós vamos colocar o forro da igreja. Vai ser assim, vai ter um negócio aqui de uma sanca aqui, vai ser assim, vai ter tantas lâmpadas aqui, tantas lâmpadas aqui, tantas lâmpadas aqui. A igreja disse, amém. Colocamos o forro da igreja e não devemos nada para ninguém. Do jeito que Deus mostrou. Então existem coisas que Deus vai falar para o teu líder. Só saiba obedecer. Porque tem coisas que o teu líder viu que ninguém mais viu. Ou vocês acham que quando for no dia de inaugurar lá a congregação, com um altar novo, com a galeria ampliada, vocês vão dizer assim, nossa, ficou bonito. Mas os teus líderes já viram isso. Então saiba onde você quer chegar. O líder precisa saber onde ele vai conduzir o povo. Por isso que é importante que ele seja líder de si mesmo, por isso que é importante que ele seja alguém de caráter, por isso que é importante que ele saiba qual é o propósito de Deus para a vida dele. Saiba onde você quer chegar, irmão. Amém? O líder vê o que ninguém vê, o líder ouve o que ninguém ouve, e o líder sabe o que ninguém sabe. Tenha um líder sobre a sua vida, para que você seja um bom líder na vida de alguém. Você pode ficar em pé comigo nesta manhã. Diga para outra pessoa, você é o líder que Deus quer usar. Diga para ele, Deus não errou em te escolher não, irmão. Diga, Deus não errou em te escolher. É por isso que você está aqui nessa manhã, para aprender a ser tratado por Deus, para ser usado por Ele. Seja uma pessoa de caráter, saiba qual é a sua missão, se submeta à autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, aprenda a obedecer, mesmo que essa obediência gere uma revolta naquilo que você tem como convicção. Obedeça. E não é conversa aqui para manipular ninguém, não. A gente não precisa disso. Não preciso que ninguém esteja, ai, meu bispo. Não precisa disso não, irmão. Eu sei quem me chamou e sei qual é o propósito de Deus para a minha vida.
Ninguém está querendo puxar saco, não. Seu pastor sabe que quem chamou ele foi Deus. Seu líder sabe que quem chamou ele foi Deus. Seu líder sabe, meu irmão, não precisa você estar bajulando. Ninguém está querendo gerar aqui bajulador, não. São homens e mulheres de Deus que nós estamos. Meu apóstolo, eu devolvo a palavra para o senhor fazer o que Deus colocar no seu coração. E comece a pedir, Deus te deu uma missão muito grande e você não está desamparado nessa missão. Deus tem cuidado de você. Se você quer ver o sobrenatural de Deus, basta você crer. Se tudo que foi ministrado hoje aqui, nessa manhã, você sentiu, poxa, tem muita coisa que eu preciso melhorar, tem muita coisa que eu preciso fazer, comece a pedir perdão a Deus. Se você quer ser um homem, uma mulher de caráter, comece assim, pedindo perdão a Deus, dizendo, Senhor, me ajuda a melhorar, me ser um líder melhor, não me deixa ter atitudes de um homem carnal, de uma mulher carnal. Comece a dizer, Senhor, muda-me, molda-me para a tua glória e para o teu louvor. Nossos pastores vão passar aí, vai ungir você. Enquanto isso, nós vamos estar orando nessa hora em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, clamamos nessa manhã, bendizemos o teu santo nome. Muito obrigado porque o Senhor trouxe o teu povo nesta manhã, meu Deus, neste lugar. Meu Deus, por isso no poder e na autoridade do nome de Jesus, torna, Pai, cada um de nós pessoas de caráter, homens e mulheres de caráter, para fazer a tua obra com excelência, para sermos testemunhas, meu Pai, vivas da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Meu Deus, vem nessa manhã com uma unção de quebrantamento, com uma unção de reconhecimento que precisamos do Senhor. Faça-nos, meu Deus, líderes que o Senhor usa. Líderes, meu Pai, que são chamados porque têm um propósito. Meu Deus, tudo aquilo que o inimigo plantou em nosso coração, que não é verdade, cai por terra nesse momento, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Ei, eu quero lhe dar uma palavra que o Senhor vai te agora sonhar as suas promessas. O Senhor vai fazer sobre a tua vida neste momento você voltar ao primeiro amor. O Senhor te faz hoje voltar a ter esperança. Talvez você tenha vivido problemas na liderança, porque muitas vezes você tem enfrentado problemas pessoais. E eu sei que quando temos problemas pessoais, afeta o nosso ministério, afeta a nossa vida com Deus. Mas eu quero profetizar e liberar uma palavra sobre você, que o Eterno entra hoje nas tuas lutas, nas tuas dificuldades, e os teus sonhos não serão frustrados. A sua liderança não vai parar nesse momento, porque fiel é o Senhor que te chamou, fiel é o Senhor que te escolheu. Oh Deus, em nome de Jesus, vem trazer alegria. Senhor, renova o amor nos corações. Meu Deus, aonde houver um coração que está frustrado, porque liderar não é fácil, ter relacionamentos sadios não é fácil, porque muitos são os desafios e as lutas da tua igreja. Mas hoje o Senhor, Ele te dá forças. Hoje o Senhor alegra o teu coração. Hoje o Senhor te traz esperança. E nessa manhã o Senhor te traz a confirmação daquilo que você tem orado. Hoje você aprende a liderar você mesmo. Você vai tomar uma posição e dizer: isso aqui não vai me dominar. Eu vou vigiar a minha vida pessoal, eu vou vigiar os meus apetites, eu vou vigiar aquilo que tenta o meu coração, aquilo que impede de ser um líder de excelência. Santo, Santo, o Senhor está aqui, o Senhor está te abençoando nessa hora. Esse tempo que você tirou para estar nesse alinhamento, para estar
está nesse momento de comunhão, não é em vão e não será em vão. Você está sendo preparado pelo Senhor para grandes conquistas. Talvez você esteja dizendo: o meu ano de 2023, ele não começou como eu gostaria que começasse. Ei, mas fiel é Deus para fazer a tua história terminar com excelência. Alguns estão dizendo: Senhor, meu 2023 já começou abençoado, então deixa eu te falar, vai terminar mais abençoado ainda, em nome de Jesus. Oh Deus, meu Deus, visita a família, visita, meu Deus, nesse momento, Senhor, aqueles que estão enfermos. Senhor, retoma a autoridade da tua igreja, retoma a autoridade da tua liderança. Ei, levanta a tua mão, porque o Senhor está te dando dons para ministrar curas. Deus está te dando dons nessa hora para aprender os segredos do discipulado. O Senhor está te dando paciência para te suportar as dificuldades que têm se levantado. Ei, calma, apenas fica firme, porque você vai contemplar com seus olhos as maravilhas do Senhor. Deus, adore. Ei, não te preocupa com o moço, não. Calma. Fica tranquilo. Olha essa chuva que cai nesse momento, a chuva de bênção. Agradeça, Senhor, obrigado pela chuva. Obrigado pelo alimento, Senhor. Obrigado pelo meu pastor. Obrigado, Senhor, pelos meus liderados. Obrigado pela minha igreja. Comece a agradecer, Senhor. Obrigado pelos recursos que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Obrigado pelas pessoas que têm me abençoado. E algumas vezes, Senhor, eu tenho agradecido. Me perdoa, Senhor. Mas hoje eu reconheço e te agradeço, Senhor. Porque eu tenho sido abençoado por Ti. Diga, Senhor, obrigado pelas pessoas que o Senhor usa para me aconselhar. Ah, Senhor, diga: hoje eu estou voltando, Senhor, para um lugar que hoje não era para me ter saído, não era para me ter saído, e não deveria ter saído. Hoje eu aprendi a liberar a mim mesmo. Hoje eu volto do propósito que o Senhor colocou nas minhas mãos, e de lá eu não vou sair, porque eu vou frutificar, porque o Senhor é fiel. Deus santo. Diga toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, Deus, aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Maravilhoso é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Diga toda a honra, toda a glória. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja o Senhor. Pai, obrigado nessa manhã pela sua palavra, por tudo que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Está na frente, meu Pai da vida, da nossa pastora Sônia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe o teu Espírito nessa manhã. E eu sei que hoje algo foi liberado para o bom andamento da tua obra, Senhor. E os teus filhos vão avançar porque tu és fiel, Senhor. Ah, Senhor, renova a força, meu Deus, do teu povo. Meu Deus, dá alegria, meu Pai, aos teus filhos nessa hora, Senhor. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus Santo, Santo. Senhor, eu já profetizo que essa semana será uma semana sobrenatural. Será uma semana extraordinária. Oh Deus, hoje o Senhor liberou algo poderoso em direção à sua vida. E aquilo que o Senhor ministrou não será tirado. Hoje o Senhor te dá certeza de que tudo está sendo um processo necessário
para o seu crescimento, para a sua edificação e para o bom andamento da obra do Senhor. Hoje você entende que se você é líder é porque tem um propósito.